A importância da liderança no desenvolvimento da sua empresa e como se tornar um líder cada vez melhor. Esse é o tema do podcast de hoje, que eu vou receber um convidado muito especial, um especialista, inclusive tem um treinamento chamado Liderança Avançada, que ele vai entregar um pouquinho aqui, vou ter certeza que você vai chegar preparado para ser um líder melhor no seu negócio. Vem comigo, logo depois da vinheta. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Mais Negócios, um lugar de inspiração, informação e educação empresarial. E hoje tem um tema muito importante, liderança, o essencial para que toda empresa pequena se torne grande e que toda empresa grande se torne perene. A gente tem que formar bons líderes, não é verdade? E para isso eu vou receber uma pessoa muito especial. Antes disso, vou me apresentar. Se você é novo por aqui, já fica sabendo. Eu sou Alessio Mascarenhas, host desse podcast. E é um prazer receber aqui um grande amigo, Antony Matos. Seja muito bem-vindo, Antony. Opa, uma honra estar aqui com você. Eu tenho admiração pessoal por você, sabe disso, pelo seu trabalho, pela Seste Soluções, que é um projeto de sucesso. E recomendamos aí para amigos e clientes estar junto nessa jornada conosco. Massa. Antony, vamos começar pelo coração já, direto. O que é liderança e qual a importância da liderança no desenvolvimento do negócio? Liderança é você conduzir uma pessoa, um grupo a um resultado singular, a um resultado que sem você eles não alcançariam. Você vê isso muito claro no esporte, onde o técnico orienta, ele monta o processo de treinamento, ele monta a equipe, as estratégias para vencer as partidas, vencer os campeonatos. Então, quando você muda o treinador, você muda o desempenho, às vezes você vai sucumbir, troca um treinador para salvar de um rebaixamento, como aqui de futebol, está muito em alta agora, ou mantém um time pela questão do resultado. E quando o time não performa, é muito mais fácil para o time trocar o treinador do que trocar 11 atletas. Daí a importância do líder estar atento à sua estratégia e ao objetivo final. Perfeito, Antony. Inclusive, ontem eu estava lendo uma frase que falava, né? Se a liderança se equivoca, compromete toda a empresa, né? Porque a liderança tem esse papel de nortear, de dar o caminho e, claro, digamos assim, ser a locomotiva dessa, né, de toda a corporação. Então, num processo de liderança, eu tenho de um lado o líder, do outro os liderados. Quais são as características de sucesso desses líderes? O que é mais comum entre os líderes de sucesso? Comprometimento. Eu não falo da liderança como romantismo, aquela fase poética, filosofal, inspiracional apenas. O líder precisa estar alinhado com o seu planejamento estratégico, ele precisa saber onde chegar. Estamos no negócio para iniciar, estamos para crescer ou tornar perene, como você mesmo disse. Então, alinhar com o objetivo estratégico, conhecer as pessoas que estão dentro desse barco, no sentido de qual a direção vamos tomar, o que eu posso fazer, qual o recurso que cada um já pode me entregar de imediato, ou o que eu posso desenvolver, juntamente com visão de futuro. Então, se você tem um objetivo traçado, as pessoas corretas, o como fica muito mais fácil. Tudo começa pelo quem, já diria Peter Drucker. Perfeito. Antony, e aí você tem uma coisa bem... você citou aí várias questões aqui que me lembrou muito o Empretec. Para você que está nos assistindo, se você não conhece o Empretec, é uma metodologia mundial, né, que estudou as principais características de empreendedores de sucesso, que aqui no Brasil é aplicado pelo Sebrae. Se você não fez, faça. Super recomendo. Aí na fala de Antony já saiu aqui 2 das 10 características empreendedoras de sucesso. Que uma... eu vou falar... Foram 3, na verdade, né? Ele falou em comprometimento, né? E eu lembro muito de uma frase que diz assim, olha, o primeiro a botar a mão na graxa é o líder. Né? Ele está comprometido com o projeto, ele faria qualquer coisa por isso. Aí você falou em planejamento estratégico. Planejamento e monitoramento é uma característica dos empreendedores de sucesso. E visão, né? A liderança, ele tem que ter a visão aonde a empresa vai chegar, quer chegar, como é que o futuro está se construindo. Como é que você vai conduzir alguém se você não vê nada, né, no horizonte à frente? E aí, olhando para essas 4 características que você trouxe aqui, comprometimento, planejamento, conhecer o time, né? Conhecer o time e visão, como é que a gente desenvolve essas habilidades? Né? Porque uma coisa é assim, tem coisas que são inatas, tem coisas que nascem com a gente, mas tem coisa que a gente não tem essa habilidade. Como é que a gente faz para desenvolver essas habilidades?
A internet fala muito de uma tal de chave. Tá? Qual é a chave da internet? A chave é um acrônimo que fala do C, que é o conhecimento, que é o saber. O H vem da habilidade, é saber a consciência do que eu posso fazer com o que eu sei. A atitude, que é a energia de avanço, é você colocar em prática aquilo que você sabe. O V vem de valores, e aí, Alessio, vem uma grande chave, que é as empresas são montadas, o seu quadro de pessoas, pelos valores convergentes. Tudo é valor, tudo é comportamento. Alguns são mensuráveis, outros são percebidos. E por fim, da chave vem as emoções. Não dá para liderar pessoas apenas no processo racional. Tem que colocar emoção no jogo. Quem lidera a emoção, coordena o jogo. Show de bola. Eu não conhecia esse acrônimo da chave, mas, cara... Muita gente fala na internet, né? Virou a chave, virou um mindset, a chave... E todo mundo fica, que chave é essa? A chave é um acrônimo. Conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. Virou a chave? Então você passou um conhecimento, ou a pessoa não aprendeu algo novo, aprendeu um como novo. Sim. E eu sou muito descrente quanto aos novos saberes. Tem muito novo como fazer. Sim. A atitude em si é uma geração que vem, essa convergência geracional da estagnação, muita energia e pouca atitude, que é uma diferença muito grande. Tudo baseado em valores, e nessa convergência geracional. Hoje nas empresas você tem pessoas de 50 anos e tem pessoas de 18. Então vários interesses, objetivos diretos e indiretos nessa jogada. E são os valores que fazem as pessoas moverem. O líder que foi pronto para a geração dos valores, da aquisição do ter, somos nós aí a partir dos 40 anos, que era a geração de conquistar a casa, conquistar o carro, é totalmente diferente da geração abaixo de 40, que é a geração de posse e uso. No meu tempo, aos 18 anos, eu sonhava em ter o meu carro. Essa geração pega Uber. Então, e tá tudo bem? E tá tudo certo. Então, se o líder não entende que essa geração ela vem com valores diferentes, com desejos e anseios, visão de futuro diferente, tudo tá perdido. Isso converge totalmente com o que você falou antes, né? Das características, você falou em conhecer o time. Isso. E eu, pessoal, já tive o privilégio de participar de um treinamento de Anthony, né? Do liderança avançada, inclusive, e que tem uma parte que ele faz um DISC, né? Um teste de análise de perfil comportamental, divide os grupos, né, de acordo com dominante, influente. Lá usa os animais. Lá usa o gato, que representa o comunicador. O tubarão, que vem com o perfil do executor. A águia, do planejador criativo. E o lobo como analista crítico e solitário. Então, se você ainda faz na sua empresa um processo seletivo baseado em descrição de cargo, análise curricular, entrevista, isso tem mais de 30 anos. Hoje, colocar perfil comportamental é necessário, porque uma pessoa introspectiva, ela vai para uma atividade de bastidor, análise financeira, análise de planilha, gráfico, montar dashboard, indicadores. Se você pega uma pessoa da área externa, um bloco de controle externo, da comunicação, você botar ela num balcão, atendimento cliente, dominar o salão, relações públicas, visitar cliente. Quantas pessoas são boas, elas passam por entrevista de alguém que não conhece o core da empresa, porque algumas empresas, o core está na rua, está no campo de batalha, como nós dizemos, e contratou alguém porque agradou o perfil, mas totalmente diferente. Incompatível com a função. Incompatibilidade de perfil. E aí lá no treinamento, Anthony faz essa separação. Aí cada um se identifica com suas características semelhantes, mas tem o cuidado de ouvir o outro grupo que tem outro nível de prioridade, que tem outra visão de mundo, que tem outra perspectiva comportamental. E aí Anthony faz aquele jogo super saudável de entender o perfil do outro, sobretudo. Como é que você vai alocar as pessoas certas nas funções certas se você não estiver atento ao perfil comportamental do outro? Você é um treinador, Alessio. E ali por trás, o pulo do gato é aplicar SWOT. Então, vou pedir para a audiência aqui, quer começar, vai no Google, pesquisa SWOT, S-W-O-T. Você vai fazer ela em 3D. A primeira para você, seu autoconhecimento. Quais são suas forças, quais são seus pontos de melhorias ou fraquezas, as oportunidades que você encontra, as ameaças que estão no ambiente externo que você possa identificar. Faz a primeira sua, depois a da equipe e por fim a do negócio. É chamada SWOT 3D, você aplica em 3 camadas. E ali eu faço o perfil.
Todo perfil tem o seu ponto forte, todo perfil tem o seu ponto de melhoria. E um passa a compreender o outro, e daí a importância das comunicações entre setores. Aumentar o nível de compreensão, né? De compreensão entre as diferenças. De perfil. Enquanto o tubarão, eu fui lá e fiz. Enquanto você, gato, está falando, eu já fui lá e fiz. Quer dizer, não importa se fez certo ou se fez errado, mas está feito. Feito é melhor que perfeito. A águia fala, mas sempre do mesmo jeito, nunca inova. O lobo fala, mas não mediu nada, só está feito. Não sabe se deu positivo ou negativo o resultado. Então, cada um tem um ponto dentro da empresa importante. Então, você aplique na sua empresa um perfil. O perfil comportamento dos animais está no Google, aí está de graça, mas existem mais de 40 ferramentas no mundo que podem identificar os quadrantes de comunicação, execução, criação e análise. Perfeito. E aí você fala também em emoções, né? E eu acho que isso introduz bem o nosso próximo tema aqui, que é a relevância da liderança na composição, na conformação da cultura da empresa, né? E quando a gente fala em emoção, eu fico muito, assim, né? Sempre que eu penso numa equipe muito engajada, geralmente tem uma forte carga emocional ali. Você vê um time celebrando uma vitória com seus rituais de celebração e tal. Aquilo ali não é só firula, aquilo ali tem um jogo emocional muito forte por trás. Você está comprometendo emocionalmente as pessoas com as metas que são objetivas, mas você está colocando as emoções por trás para suportar e gerar um sentimento de grupo e um engajamento mesmo do time. Então, assim, Anthony, do ponto de vista da cultura, o que é a cultura e como a gente pode desenvolvê-la, ou o líder pode conduzir essa cultura para um formato desejado? Não existe cultura se não houver planejamento estratégico. Peter Drucker fala, a cultura como estratégia no café da manhã. Então não adianta colocar na parede bonitinho missão, visão e valores se você não vive aquela sinergia, aquela simbiose. Resumindo, vamos ser aqui didático. Missão é a racionalidade do negócio. Por que o seu negócio existe vai estar escrito na missão. Na visão é como você quer ser reconhecido. E nos valores é a base para você não atingir resultados, não entregar a missão, não ser reconhecido com valores, sem ferir os resultados. Como, né? Como você faz, né? Como você faz. Então a cultura é a documentação, é a vivência, é o rito, é o prático, é o comportamento, é a atitude de toda a empresa. Quando você vai desenvolver, existe um rito que é reconhecer as pessoas, e a gente só fala das pessoas externas, mas o principal cliente da empresa é o cliente interno, que são os colaboradores. O Benchimol falava, a XP falava, primeiro a equipe, segundo o cliente, terceiro o resto. Se você não cuidar da sua equipe, que é quem cuida do seu cliente, esqueça, você não vai estabelecer uma cultura saudável nunca. Que cai por terra aquela frase, o cliente tem sempre razão. Exatamente. Então, primeiro eu protejo dentro de casa. Então, a cultura vai colocar os ritos. Colocar na prática. Visitei recentemente uma empresa onde o comercial vendeu e tocou o famoso sino. Blé! E lá no fundo, uma empresa de tecnologia, que é um ambiente que eu passo bastante. E lá onde você vem, inclusive, eu lhe conheci, seu contrato está salvo até hoje no meu celular como Anthony Lince Web. Lince Web. Lince Web. Não fala para ninguém que eu já fui programador, hein? Já programei no passado. Mas a equipe comercial vendeu e tocou o sininho. Muito comum. Contrato interessante tocar o sininho. O pessoal lá do fundo de programação odiando. Que barulho, que barulho. Ou seja, não estava claro para todo mundo a celebração do novo cliente. Então aí o dono falou assim, Anthony, o que você acha disso aqui? Aí eu parei todo mundo, reuni todo mundo na Copa, pedi um momento de pausa, 15 minutinhos, expliquei a importância de celebrar a entrada do novo cliente. A garantia da perenidade, a garantia do fluxo contínuo de caixa. É o que paga o salário do programador que está lá concentrado. E aí criamos, logo depois, no programa de cultura, criamos o 14º salário a partir de uma meta objetiva, que era a questão de novos clientes. Não era em função do ganho financeiro, sim, porque algumas pessoas se incomodam com o enriquecimento do empresário. Sim. Então, é uma geração que se incomoda com a riqueza, isso é dito, fato. Um paradigma horrível, né, por sinal. Exatamente. Parece que é um pecado enriquecer. Né? Quando eu faço um treinamento de liderança nas empresas, eu trago a autoridade maior, geralmente é o dono, é o casal, um dos sócios, boto no meio do salão, de todo mundo palmas para essa pessoa, ela que teve a ideia, eu coloco,
Tem gente que não consegue bater palma, tem gente que não consegue Tem raiva vibrar, do dono. tem raiva do dono da O empresa. cara que deu emprego para ele. Isso acontece com você aí. Então, naquele momento, e às vezes o dono acha que não merece, não precisa sim esse reconhecimento, um ambiente de elogio. E as pessoas se incomodam com essa ferramenta. Anthony, eu tenho o nome da minha palestra e do meu livro é Lucro é Bênção. A minha filosofia é: o lucro é quando Deus bota a mão na cabeça do empresário e diz: eu te abençoo com lucro pelo seu esforço, pelas noites sem dormir, por ter se arriscado, por você abençoar a vida de tantas pessoas, gerando emprego, ocupação, por vencer todos os tabus que às vezes vem de uma família muito humilde e é a primeira pessoa que se aventura no desconhecido, empreende, gera emprego e gera riqueza. Essa pessoa precisa ela precisa ser recompensada. E Deus abençoa com lucro, né? Aí algumas mesas que eu sento, o pessoal diz, pessoal mais assim, né? Lucro, eu só penso em expropriação do trabalhador. Meu amigo, você pode até falar de algumas empresas que exploram o trabalhador, mas se você olhar para o cenário brasileiro, onde 96% do CNPJ são de microempresas, MEIs, pequenas empresas, que geralmente o dono é o CEO, é o executivo, é o vendedor, é tudo. O lucro para essas 96% de empresas brasileiras que não saem do lugar quando acaba o incentivo fiscal, que geram 55% dos empregos. Você aí que está achando que é a grande indústria que gera os maiores empregos no Brasil, não é a micro e pequena empresa que gera mais. Essas pessoas precisam ser abençoadas pelo lucro para o bem da perenidade do seu negócio, para que esse lucro vire reinvestimento, crescimento do negócio, mais geração de emprego e mais desenvolvimento nos lugares onde elas estão. Então eu concordo 100% contigo. O cara tem que ir para o centro e tem que ser aplaudido. E ele merece ser abençoado com lucro, porque só a gente que é empresário sabe, quem é empresária sabe, que o risco a faca está o tempo todo no nosso pescoço. E tem um detalhe. Quando eu percebo que a equipe é reativa a esse momento, eu incremento. Aí você já entendeu, já fez a leitura da turma? Eu incremento. E aí, às vezes, eu coloco uma fala. Todo mundo aqui trabalha para a Lécio ficar mais rico. Porque esse cara mais rico, ele cria novos negócios, ele emprega mais gente, ele gera mais posição, ele coloca muito mais pão na mesa das pessoas. E na dita empresa de tecnologia que teve aquele caso do Sino, ao final, nós criamos do processo de treinamento, que é um treinamento consultivo, nós criamos o 14º salário. E eu tirei do dono a vontade de compartilhar faturamento. Nós começamos a compartilhar premiações e comissões. Esse mês a empresa compartilhou X em premiação, X em comissionamento, X em participação no resultado. Por quê? Porque era uma meta coletiva. Porque quando você divulga, às vezes, empresário, apenas o seu faturamento, e é bonito falar de MRR, que é uma métrica lá de recorrência muito do mundo startup. Então, quando você divulga o faturamento, muita gente se incomoda. Agora, divulga, por acaso, testa o compartilhamento da receita colaborativa. Quanto eu estou compartilhando com premiação, com comissão, do lucro distribuído na empresa. Todos se sentem mais pertinentes. Mas é por isso, Anthony, que eu sou contra, né, a frase de que despesa é igual a unha, tem que ser cortada a todo instante. Tem gastos e gastos. Tem gastos que eu digo todo dia, o gasto ele não precisa ser cortado, ele precisa ser mais eficiente. Então, onde é que tem gastos que eu posso substituir por tecnologia, por IA? Onde é que eu posso, de repente, tirar uma pessoa que é improdutiva e colocar alguém mais produtivo? Então, o gasto ele tem que ser mais eficiente. Porque tem gasto que é positivo. Por exemplo, implantar um 14º salário, que é um gasto para a empresa, talvez seja determinante no alcance das metas, na motivação da equipe, no engajamento da turma. Você pagar comissão para vendedor é o melhor gasto que existe dentro de uma empresa. Você tem que pagar bem para quem te gera caixa. Exatamente. Então, gasto não é para ser cortado a qualquer custo. Gasto é para ser eficiente, é saber onde você gastar. Né? A gente pode pegar aqui grandes caras, falar do Lázaro do Carmo, ex-CEO do Grupo Jequiti. Ele fala, não se economize em recursos humanos. Você paga bem e daí que seu vendedor ganha mais do que você. Que bom, é ele que te gera riqueza. Se você não investe muito no treinamento e desenvolvimento de equipe, porque você está investindo pessimamente no recrutamento e seleção.
Quando você traz as pessoas para o nível de compartilhamento de responsabilidade, claro que ela é diferente com você. E tem que ser, a recíproca tem que ser a mesma, por dedicação. Porque são as pessoas que às vezes não têm hora de parar de trabalhar. Eu vim de uma linha de multinacional, onde a gente começava a jornada um domingo à tarde. As pessoas não têm domingo. Não tem domingo. Não tem domingo. Quem vem de Você multinacional... almoça com a família e acabou, você já começa a trabalhar. Já começa a trabalhar. Quem fez parte aí, e se alguém da audiência bota no comentário, porque eu vou ler depois e vou responder, participar, interação Claro, no movimento, inscreva-se no canal. Mas se você colocar no chat, o multinacional, ela não permite que você tenha ecologia de relacionamento fora o grupo. Então você frequenta as festas do gerente, do funcionário, você vive a empresa 24 horas. As esposas são amigos, os filhos da mesma escola, eles cercam você de todo lado para que você não converse com o mundo paralelo, para não ser cooptado. Multinacional, quem é de cervejaria, quem é de banco, quem é de financeira, quem é das grandes corporações sabe disso. O colaborador estratégico, ele é fomentado, ele é cercado por demandas de vida pessoal e social, profissional, que você não respira fora da ecologia. Eu fui num casamento de um amigo nosso e do lado tinha alguém de uma marca de uma cervejaria. Ele perguntou, é tal cerveja? Não, é tal, ele não bebo. Ele saiu e comprou a cerveja dele. Mas ninguém tá vendo o copo. Ele fez, mas eu sei. Eu não posso trair os meus valores. Isso é foda. Isso me lembra, Antônio, aquela frase, né? Cultura é o que você faz quando ninguém está olhando. Exatamente. Cultura é o que você faz quando ninguém está olhando. Quando o CEO, quando o dono, o gerente, o diretor, ele sai da empresa, ele sai de férias. E férias existe, tá? Férias existe. Às vezes não por empresário, mas... mas você sai de férias, você vai para uma imersão, você vai para um treinamento. Tem o nosso grande amigo que passou por aqui, Cleison Mello, claro. que tem a bandeira do empresidiário, né? Que é o dono preso à operação. Cultura não depende do dono. A cultura, ela é top-down, ela é feita pelo dono e vivida pela equipe. Daí a frase de Peter Drucker, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Não adianta um bom lançamento de campanha, um kick-off, agora 2026 a chegada, você vira um kick-off maravilhoso com planejamento e as pessoas quando acabam a festa falam que nada, não vai dar certo de novo. Não vai dar certo de novo, desacredita da palavra. Por quê? Porque só funciona quando o dono está presente. Perfeito. E aí tem uma segunda virada de chave, conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. Vai visitar a empresa, não, Antônio, treinamento não funciona. Na minha empresa não tem ninguém que preste. Eu já ouvi isso. Putz. Na minha empresa não tem ninguém que preste. E aí eu digo, calma lá, dono, calma lá, empresário. Metade das pessoas que você contrata já está em você. Quando você diz que sua equipe não presta, quem não presta é você. É você. Miserável. Porque já está, ninguém compra o diferente. E outra, e se eu identifico que a minha equipe não presta e eu continuo com ela? Tem ganhos. Meu amigo, imagina, o equívoco tá claro, né? Então você está mostrando aí uma incapacidade, inclusive, de gerenciar as pessoas com quem você dá, de liderar essas pessoas. Incapacidade, falta de pertencimento de valores. Às vezes, ninguém na minha equipe pode brilhar mais do que o dono. Todas as ideias melhores têm que partir do dono, quando na verdade você tem que contratar pessoas mais especialistas do que você nas áreas. E eu acho, Antônio, que às vezes realmente tem pessoas que não servem. Mas Sim. você, enquanto líder, tem que saber identificar isso. E em tempo hábil, não é depois de que passou 2, 3 anos, não. E em tempo hábil poder substituir essa pessoa. Às vezes por um processo seletivo mal feito, ou a pessoa ou uma pessoa é excelente, mas está na função errada, aquela questão do perfil comportamental. Às vezes a empresa é familiar. A empresa é familiar e ali está um parente que você não consegue demitir. E muitas vezes é só falta de feedback. E o equívoco Né? que o parente acha que grau de parentesco é cargo e autoridade. Não é. A nova geração não aceita uma cultura onde quem manda é porque é filho, primo, neto, genro do Não dono. aceita. Isso Fica incontrolável. é incontrolável. E aí, Anthony, falando dessa possibilidade, né, de um dos problemas da equipe estarem na relação de feedback, né, eu queria explorar isso de você. Qual a importância e qual a melhor técnica de feedback para o líder ter com o liderado? Como é que a gente cria um bom ambiente para dar e receber feedbacks? Primeira regra do bom feedback é tirar o feedback sazonal, à vontade, ao espírito do dono. Acordou com vontade, chama alguém e começa a dizer um monte de frases aleatórias. Isso não existe. Isso não existe. Feedback de corredor, gente, não existe. Feedback de corredor não é feedback. Vamos tá? criar aqui um mote de recorte, né, para a edição. Elogiar em público
e ajustar no particular. Isso salva casamento, relação com os filhos e principalmente os negócios. Elogiar em público e ajustar no particular. Na cultura, vamos desenvolver um calendário do feedback. Existe uma técnica que a gente diz quantos feedbacks são necessários durante o ano que eu posso implementar com a minha equipe. Talvez mensal, se a equipe for de alta performance, Sim. talvez bimestral, trimestral, semestral, uma vez no ano, mas que haja uma intencionalidade, uma agenda reservada para os dois lados. Porque muitas vezes você vai dar o feedback e recebe um contraponto e não está preparado para aquilo. Perfeito. Hoje o liderado está igual ao cliente. Às vezes o cliente sabe mais do seu negócio que o próprio dono, do que a equipe de vendas. Às vezes o liderado conhece mais da empresa que o próprio dono, Perfeito. que vive na ideia do Peter Pan. Tudo com ele funciona e sem ele a empresa é totalmente diferente. Então, um calendário de feedback dizendo assim, olha, primeira estratégia, marcar os encontros compromissados. Na técnica, sendo prático, para quem nunca fez, existe uma técnica muito simples que eu gosto bastante, para quem existem várias. A mais simples é chamada sanduíche. Você começa uma conversa dizendo que é profissional, não é pessoal. Isso é importante, é separar um ambiente, porque a partir do momento que eu digo, Alessio, você veio naquele dia e falou isso para mim, virou um embate entre duas pessoas. Então, elimina as citações pessoais, vai no comportamento. Alessio, em tal momento houve uma frase dita ao ambiente que não foi alinhada ao contexto. Ser objetivo. Você não fala da pessoa, você fala da circunstância, da situação. E do comportamento. E do comportamento. Você ajusta o comportamento, mas se for interessante para o longo prazo, você finaliza dizendo, vamos marcar o próximo ciclo e da importância do calendário, vamos marcar o próximo ciclo, daqui a 45 dias eu te encontro novamente, eu vou monitorar esse indicador com você. Talvez seja absenteísmo, está chegando atrasado 10 minutos, saindo mais cedo 15 minutos, chegando ao almoço, chegando um pouco mais tarde, seja um feedback muito comum. É uma métrica importante na produtividade financeira. Principalmente que trabalha com indústria, né? Muito. Então, você mede, deu esse feedback, diz, eu vou te monitorar esses 45 dias e você me dá fato e evidência que isso está sendo resolvido. E aí, Antônio, é muito interessante, né, quando a gente fala de comportamento e situação, porque o que é que acontece? Uma coisa é você dizer, olha, você está chegando atrasado, isso é subjetivo, isso é vago, e você está sendo generalista. A pessoa pode dizer, não, hoje eu cheguei pontualmente às 8 horas. Então, você ser objetivo é você dizer, olha, Antônio, eu tô aqui conversando com você porque no dia 14, no dia 16, você chegou às 9h30. Tô com a frequência de ponto. Tá aqui. Ou eu tô com a sua folha de ponto, aqui eu tô vendo que você tá chegando com uma frequência atrasada, ou seja, eu estou sendo objetivo no meu feedback. Porque um grande risco da comunicação é você ser generalista. Ah, porque você está sempre atrasado. E não conscientizar a pessoa do seu impacto. E aí você gera um conflito, entende? De posicionamento. Então, assim, é importante, e tem técnica para feedback, né? Você pode começar um feedback elogiando a pessoa, falando dos seus pontos fortes, depois você pergunta, pede para fazer uma autocrítica, o que é que você acha que você precisa melhorar? Veja que você está colocando a batata quente na mão da pessoa para ver se ela se reconhece naquela situação. Depois você traz o fato. Olha, aconteceu tal e tal situação, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre isso. Eu vou te dar agora o meu posicionamento sobre o que aconteceu. É disso, dessa forma, aqui na empresa, exatamente a cultura, assim. Os valores. Então eu gostaria de ajustar contigo para isso não voltar a acontecer. Vamos, na próxima reunião de feedback, principalmente se tiverem reuniões regulares, que é o ideal, a gente vê como é que isso melhorou. Então, são técnicas que a gente negligencia. Eu costumo dizer, e eu vou falar aqui diretamente para você, pé de balcão, corredor de empresa, não é lugar de dar feedback. Conversa na loja não é treinamento. Ah, eu falo isso todo dia, mas você não está treinando a pessoa. Treinamento é sala de treinamento para a pessoa, para o cérebro da pessoa entender que aquilo ali é um processo específico com uma finalidade e não uma conversa corriqueira, tá? E terceiro, todo mundo precisa dar feedback, mas você está aberto a receber feedback. Pergunte para a sua turma, como a sua equipe, como elas te veem, quais são os pontos de melhoria que você pode desenvolver. Não me deixa mentir, tem Suzy aqui, que volta e meia eu digo, Suzy, e aí, como é que são as coisas? Me diga, fala o que é que precisa ajustar e tal. E todas as meninas, a gente tem reunião regular toda semana e toda semana tem feedback. E eu fico retado quando não vem nada. Não, eu sei que eu tenho meus defeitos, eu preciso que vocês apontem. Eu convivo às vezes mais com a minha equipe do que em casa.
né? Então é importante que a minha equipe diga, Alessio, olha, poxa, isso não foi legal, né? Aconteceu isso e tal. É importante para mim, é bom para o meu crescimento. E eu tenho a maior humildade para receber. Facilidade de aprendizado. Isso você está centrando no objetivo. Hoje, Sim. há uma geração de líderes que chegam ao mercado, principalmente em empresa familiar, a segunda geração e algumas terceiras gerações chegando aí para assumir os negócios, e aí vem no comportamento do pai, o autocrático. Esse líder não vai performar com a nova geração. Essa nova sua posição, sim. Porque ele diz, olha, eu também erro, eu também preciso evoluir. Porque às vezes eu erro e não vejo, eu preciso que você me diga. A maioria dos erros não é percebido por quem o causa. É. Nem o erro, nem o impacto sobre isso. Criar um ambiente seguro. Eu sempre digo, um bom líder cria um ambiente seguro para que as pessoas performem. E um dos indicadores é se abrir ao feedback do colaborador, que é uma ferramenta que precisa ser desenvolvida. Não é todo mundo também que está pronto para dar feedback para dono, porque vai transformar aquele feedback, com todo respeito aí, numa crise, até uma expressão até usada no chão de fábrica, sindicalismo, né? Vai pegar o dono para Cristo, vai bater, acha, agora ele vai me ouvir. Não é bem isso. O feedback tem regra, tem tempo finito, determine um tempo para o feedback, não é uma conversa sem fim, ela tem objetivo claro, ela tem finitude e tem pilar de respeito. Não é nada pessoal, tudo é profissional e comportamental. Essa é a dica. Perfeito. Anthony, e a gente sabe que essa relação de feedback, a relação do líder e do liderado pode interferir diretamente na motivação do time, né? E aí eu queria discutir com você, equipe motivada. Como é que você vê a questão da motivação do time? De quem é essa responsabilidade? Né? Como é que eu mantenho o meu time, você que é um grande treinador, como é que eu mantenho o meu time motivado? Objetivo estratégico traçado. Existe um acrônimo pedagógico que facilita bastante, chamado REI. Resultados, entregáveis e indicadores. Todo mundo na empresa, como fosse um time de futebol, tem um número nas costas, chamado indicador. Às vezes você não sabe o que está lá atrás, mas tem um número onde você tem um custo e você tem um retorno de investimento. Você está na empresa por conta disso. Não é isso, Alessio? Exatamente. Todo mundo tem que dar um retorno para a empresa. A empresa não está ali para distribuir renda. Todo mundo tem que dar ROI. Todo mundo tem que dar ROI, tem que dar retorno de investimento. Então vamos lá. Como é que eu mantenho minha equipe motivada? Primeiramente, clareza quanto às atividades. Eu mantenho uma equipe motivada cumprindo inicialmente o acordo das partes lá da entrevista de emprego. Você veio aqui para tal atividade e por isso você vai receber tanto. Então, cumpre a responsabilidade mínima do acordo que o trouxe aqui. Segundo, no passar do tempo, é natural que as pessoas venham aumentando as suas responsabilidades, seus entregáveis. Então, uma responsabilidade, eu cuido da recepção, é uma responsabilidade. Qual é o meu entregável? Limpeza, organização, clareza na comunicação. Eu conheço toda empresa, tudo que circula, tudo que está acontecendo, até as campanhas de marketing, se vai aumentar a visitação, se vai aumentar telefonema, se vai aumentar visitas. Indicadores, quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas chegaram com clareza. Se o RH abre um processo seletivo e não avisa a recepção, juntamente com a campanha de marketing para novos clientes, você imagina uma clínica, como ficaria uma recepção de um processo... É um ponto crucial de um atendimento que é uma clínico, recepção, por exemplo, uma recepção. Que geralmente o lugar é pequeno, a climatização é vulnerável por conta da abertura da porta, comunicação, tem criança chorando, tem idoso com mal-estar, tem poucos assentos, e misturei cliente com futuro colaborador. Mesmo as pessoas que não passem pelo processo de trabalho, que serão descartadas num processo, serão eliminadas no processo, qual a imagem que ela fica daquela empresa? E os clientes? E, Anthony, você falando de um ambiente como esse, você foi desenhando aí mentalmente, né? Eu fui desenhando aqui mentalmente. É o objetivo. E aqui, nossa técnica, né? De imaginar os cenários. PNL. E aí eu fico imaginando que é o seguinte, nós temos um cenário de crise, né? Porque é um cenário caótico, um exemplo de uma clínica. E aí eu penso muito nisso, o quanto as empresas também elas precisam estar conectadas a novas tecnologias para reduzir esse nível de estresse. Porque às vezes, como é que eu mantenho um funcionário motivado se o ambiente que ele está é caótico? E grande parte disso eu posso resolver com tecnologia.
né? Eu posso resolver com mensagens que chegam no WhatsApp dos meus clientes, dando informação que às vezes está lotando a minha recepção que não precisaria, os agendamentos e tudo através de IA. Então, a gente também pode utilizar a tecnologia a serviço das relações humanas para poder reduzir principalmente situações de estresse como essa que você citou. A IA vem para 2026, para o empresário, ela vem como um fator fundamental necessário quanto a energia e internet. Você não chega hoje num hotel, antes você chegava no hotel, no restaurante. Aqui tem Wi-Fi no restaurante. Você ia para os restaurantes porque tinha Wi-Fi grátis. Antônio, para de falar essas coisas que vai entregar a nossa idade, Antônio. 51. A gente é desse tempo, viu, gente? Exatamente. Ia para um hotel porque tinha internet grátis. Alguns hotéis cobravam a internet que vendia. Exatamente. Hoje você chega numa empresa, você não quer saber se tem energia elétrica. Parece bobo isso, né? Energia elétrica, tem internet, assim será a tal da inteligência artificial. A partir de 26, não vai ter negócio com e sem. É um negócio. Ontem no jantar de negócios que a gente realizou para os nossos clientes, a gente falando sobre o que a gente viu no G4 Valley, um grande evento empresarial, 12 mil empresários juntos ali, empresários e empresárias. E aí eu falei, eu nem coloquei na apresentação IA e tecnologia, porque eu falei, gente, isso aqui não está explícito, porque isso aqui é pré-requisito. Não é algo que a gente tem que fazer novo, inovar, colocar. Não, isso aqui a gente já parte do princípio que todo mundo usa. Porque o jogo 2026 sem IA não existe. E aí, só para a gente finalizar essa coisa da motivação, Antônio, uma coisa que para mim também é muito clara, né? O líder, ele tem um papel de criar as condições ideais para o seu funcionário. Ele vai ter um ambiente menos caótico, o melhor ambiente possível. Ele vai estabelecer uma cultura com seus rituais, com treinamento adequado, como você fez lá na empresa de tecnologia. Ele vai ter um bom sistema de remuneração para que o trabalho, o esforço seja premiado. Mas ele só vai até aí. A motivação, ela é intrínseca. Você não motiva ninguém, você dá as condições físicas, as condições ambientais, mas a motivação é intrínseca, é pessoal. É locus de controle interno. Você não tem como motivar o Anthony. Você pode dar as condições ideais adequadas, mas essa motivação é dele. Então a gente precisa entender também que o profissional, ele precisa se conhecer também. Ele precisa entender o que é que faz seus olhos brilharem e sua motivação explodir. Ele também precisa procurar uma colocação de mercado adequada ao que ele acredita, porque senão ele nunca vai estar motivado no lugar que ele não quer estar. Então, de um lado, o líder oferece as condições, mas do outro, o profissional tem que fazer a sua parte. Recentemente, botando aqui... Incendiar, vai. Incendiar, vamos incendiar. Vai, vamos incendiar essa, tá muito morna essa conversa. Vamos incendiar a conversa. Bota fogo no podcast. Bota fogo. Seguinte, certa feita a gente estava aqui numa empresa e o empresário, o dono, desenvolvendo o melhor cenário, mas ninguém aqui faz isso, essa juventude hoje não quer nada, aquela coisa, eu digo, seu filho sai de casa para trabalhar com você, ele passaria por esse processo? Você tem congruência em pedir algo que o seu filho fizesse para que o filho dos outros fizessem também? Então, se o pai que não consegue apenas através de recursos financeiros motivar que a empresa funcione com as maiores pessoas com maiores recursos, não vai ser as pessoas novas que vêm com isso. A nova geração mudou o interesse pertinente. Foi o que eu falei aqui, a geração que vem por conquista e posse, a geração que vem de uso e fruto. Essa geração nova que chega aí, ela chega com pegando Maslow, da década de 40, e aí fica uma boa pirâmide de estudar. Bota no pirâmide de Maslow para você estudar. Aquilo ali até hoje é atualizado, porque a nossa geração ela vai ascendendo na pirâmide de necessidade básica, segurança, até chegar em legado, construir algo para o futuro. A nova geração já chega com ego inflado, já chega com pertencimento. Quantas empresas tem aí que o celular do funcionário é melhor do que o celular do diretor? Me explica isso. Então são bases de posse e valores que não chega, a condição de fora, ela não perpassa se você não conhecer o indivíduo por dentro. E outra, e às vezes os valores das pessoas são diferentes mesmo. Enquanto uma pessoa quer construir fortuna, mansão, casa na praia, carro do ano, para outra pessoa ela quer paz e tranquilidade. Ontem uma empresa aqui pediu uma indicação, e eu não faço recrutamento e seleção, sou um treinador, digo, eu não faço o que eu não faço. O óbvio tem que ser dito.
Antônio, me diga alguém para a área de um supervisor de suporte aqui, de Service Desk, que é tecnologia, Sim. rede, essas coisas. E eu mandei para umas pessoas aqui que são professores, e a dificuldade de trazer alguém para trabalhar 44 horas com salário e meio e N responsabilidade, que é a teia de informação da empresa. Uma empresa com faturamento milionário, pagando um salário e meio para uma pessoa responsável por toda a informação que circulou ali dentro. Então, uma descrição de cargo totalmente deficitária, uma oferta para o mercado que não desperta o interesse de ninguém brilhar os olhos, ou seja, vai ter que alinhar essa necessidade com o que vem no mercado. Perfeito. Certamente será, e eu recomendei, faz um contrato de outsourcing, contrato uma empresa especializada para monitorar e fazer um serviço. Tá? É pedrada, viu? Atrás de pedrada aqui. 4 pessoas que o dono da empresa tem que sentar para uma reunião de planejamento estratégico. Um advogado, um consultor financeiro, um treinador e um especialista em tecnologia da informação. Receba esse pitch de venda. Aqui, ó, aqui. Vou repetir. Receba esse pitch de venda. Vou repetir. Vá. 4 pessoas que precisam sentar como conselheiros de uma boa empresa. Um consultor financeiro, um advogado, um treinador e um especialista em tecnologia da informação. Brinque com esse pitch de venda. Aí vendeu 2, Suzy, numa paulada só. Como é que pode um negócio desse? Gente, Suzy, eu vou pedir para você colocar aqui na tela rapidamente. Aproveitar, Antônio, você vai receber o nosso convite ali. Suzy, por favor, traga o convite aqui para Antônio, que está ajudando a construir o Mais Negócios, esse ecossistema empresarial. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo para participar do Mais Negócios Summit. O evento presencial desse podcast, o Podcast Mais Negócios, vai acontecer dia 17 de dezembro de 2025. Vou falar a data porque você pode ver depois. E além de receber convidados especiais e homenageados como os nossos convidados aqui do podcast, nós vamos ter palestras, talk shows, vamos ter também atividades culturais, claro, né, para nosso entretenimento, mas vai ser um grande encontro empresarial aqui em Feira de Santana para a gente celebrar o empresariado que são as pessoas que movem esse país. E a gente vai trazer técnicas, vai trazer vendas, vai trazer marketing, vai trazer cultura, vai trazer posicionamento empresarial, imagem, tudo que ajuda você a fazer cada vez mais e melhores negócios. Fica o meu convite, e se você chegou até aqui, já se inscreva no canal aqui no YouTube, ou começa a seguir a gente aí no Spotify, porque conteúdos maravilhosos como esse, toda semana com convidados novos, que a gente faz a curadoria com muito cuidado para trazer personalidades como o Antônio, que está aqui dando show. Beleza? Antônio, já falamos desse papel da liderança, falamos da importância do feedback, falamos aqui, né, da motivação do nosso time. E a gente sabe que você também é especialista, você tem uma mentoria de oratória, e a gente sabe o quanto a comunicação ela é importante no papel da liderança. Como é que a gente desenvolve a nossa capacidade e habilidade de comunicação, Antônio? Dentro do meu negócio de treinamento, a oratória é um propósito. O que nós temos colocado de pessoas no palco, falando nas carreiras, conduzindo reuniões, é uma coisa absurda. E eu fico muito feliz com isso. Oratória não é só a prática de falar. Todo mundo sabe falar. A primeira coisa que você faz, que mostra sua cognição, é papai, mamãe, não, gagal, sim, bubu. Então não é eu falar com técnica, é eu falar que faz a persuasão. É a comunicação a melhor ferramenta do líder. Se você quer saber, um grande líder, ele tem uma capacidade imensa de mudar. Ele tem 4 missões do líder, né, na sua oratória. Primeiro é informar. Quando o líder, na sua responsabilidade de falar, é trazer conhecimento. Daí vem o primeiro C do chave, né, é o conhecimento do acrônimo. Então, sempre que você puder falar, traga algo novo. Antônio, é muito desafiador trazer algo novo. Nesse mundo existe muita coisa que as pessoas não sabem. Talvez seja repetitivo para você, mas não para a sua audiência. O óbvio tem que ser dito. Mas fala de um óbvio, de uma novidade. Faça uma curadoria importante, a palavra que você usou para o evento. Tá? Segundo, persuadir. Nós temos que fazer as pessoas mudar. Boa parte do treinamento, nós temos dentro da cultura, falar de atendimento ao cliente. Boa parte que eu dedico no treinamento de atendimento é de educação básica do lar. As pessoas estão chegando no mercado de trabalho, Alessio, com a formação de educação do lar deficitária. As pessoas não sabem cumprimentar, não sabem apertar a mão, não sabem se pôr uma mesa.
A pessoa vai para o evento e não traz nada porque não consegue se conectar com ninguém. Não sabe. Então, assim, essa reciprocidade, você visita alguém, você leva um presente, você recebe alguém, prepare um presente, a boa ceia, como se diz. Então, o bom atendimento, sorrir, agradecer, esses detalhes das relações pessoais são deficitárias. Conhecimento, persuasão, dissuasão, motivar as pessoas a deixar de fazer. Quantas pessoas querem mudar o outro, mas não muda a si mesmo? Aquele líder que dizia, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, esse líder caiu por terra há muito tempo. Hoje a congruência, para você pedir para alguém deixar de fazer e passar a fazer, tem que partir de você mesmo. E o quarto, e o mais importante foi aqui falado, é motivar. Ser um líder que inspire, que as pessoas olhem e falem assim, pelo meu líder, eu vou ficar até mais tarde hoje, porque sozinho você não fica. Quantas vezes, num treinamento, algumas pessoas são voluntárias a trabalhar na minha equipe de treinamento, estão lá gratuitamente para servir água, para acolher. Aí, Antônio, que estrutura é essa? E tantas pessoas trabalhando são voluntários. Alguns são mentorados, porque estão ali na mentoria de eventos para fazer os seus. Tem uma parte que é do jogo, mas outra parte são só voluntários que receberam com gratidão conhecimento que transformaram a vida deles. Eles estão ali para servir outras pessoas, porque algumas passam por alguma bala emocional. O nosso papel é servir, né? É servir. E a gente abre essa oportunidade para que venha servir. Então, a comunicação, ela é avassaladora. Quantas pessoas... Eu tenho cases aqui em Feira de Santana mesmo, de pessoas que saíram do quadro administrativo para o quadro de gestão em um ano, 2 promoções pela capacidade de se comportar e falar numa reunião na hora certa. E o contrário também existe. Quantas pessoas talentosas estão prontas para ocupar posições maiores e não conseguem ir porque não têm as habilidades de comunicação necessárias. E quantas estão estagnadas na carreira ou declinando porque não conseguem conversar com a nova geração. E se você que está nos ouvindo quer desenvolver, quer ocupar um cargo de liderança, oratória, comunicação é pré-requisito. Se liderança pressupõe líder de um lado e liderados do outro, a comunicação entre esses dois polos é o que vai fazer, é o que vai dar a liga, é o que vai fazer a ponte. E um detalhe, né? A maioria dos meus clientes na parte de oratória são professores universitários, pastores e políticos. Pessoas que trabalham com oratória no cotidiano, mas entenderam que estão sem ferramental novo. Estão repetindo aquela comunicação, ou repete o modelo, que copia da internet, com aqueles recortes maravilhosos, bem editados da internet, mas não tem em si uma naturalidade, uma técnica que faça aprender atenção, que seja didático. Nem todo mundo é um Alessio para explicar assuntos técnicos para que todos entendam. Para trazer assuntos delicados e sensíveis de uma forma de comoção, sem despertar a vitimização. Mover as pessoas através de uma palavra que arrebata. Então, a maioria que vem trabalhar comigo são empresários, são pessoas que trabalham com sua comunicação, mas entendem que estão falidos no sentido de saldo para alavancar, para conversar com o novo, falar com o diferente. E às vezes a autorrealização da pessoa está em colocar sua voz no mundo. Poxa, eu já fiz tantas coisas maravilhosas, eu quero ter uma voz também, eu também quero mostrar isso para o mundo, né? Eu quero tocar outras pessoas, eu quero transformar a vida de outras pessoas, mas talvez eu não tenha ainda todas as habilidades necessárias, as ferramentas necessárias para me comunicar da forma adequada. Então, desenvolver essa habilidade às vezes o cara já está realizado do ponto de vista econômico, mas não está realizado do ponto de vista pessoal, de querer botar a sua voz no mundo. Está chegando agora, final do ano, com fraternização, quantos donos? Não, eu falo daqui mesmo, eu falo do cantinho, usa a ferramenta do humor. Nossa, o quanto o humor ele pode esconder por trás tanta dor. As pessoas falam tudo com um sorriso, tudo na piadinha, tudo porque não tem uma maneira clara de abrir uma reunião, de trazer um momento de ápice, até pro merecimento, trazer uma conquista. Não consegue receber um elogio. Não consegue receber, não consegue elogiar. Então a oratória perpassa por tudo isso. Né? A comunicação, ela traz uma clareza para quem está perto de uma maneira encantadora. Talvez não lhe falte conquistas financeiras materiais, mas arrebatar coração sempre tem mais um espaço. E a comunicação é a chave para isso tudo. Perfeito, Antônio, perfeito. Concordo 100% contigo, eu conheço a mentoria de liderança, eu sei, de oratória, perdão, a sua mentoria de oratória, eu sei quantas pessoas você já transformou, já vi mentorados seus no palco e eu vi a transformação que você fez na vida dessas pessoas, então eu não poderia deixar de falar disso aqui, porque tem tudo a ver com liderança.
Não se desenvolve um líder sem uma capacidade de comunicação absurda. A gente frequenta muitos eventos. A capacidade que aqueles grandes players que a gente vê em cima de um palco, por que a gente chega cheio de adrenalina em casa? Treino. É a capacidade do orador, do comunicador, de arrebatar a gente, de tocar no coração. Não é... O cara que é só a técnica é chato, mas o cara que tem a oratória, o dom da oratória e desenvolveu a oratória, ele toca os corações da gente. E as empresas vão fazer lançamento agora de planejamento, cada um fala de um jeito, reduz a oratória a fazer os slides e apresentar daquela forma monótona, aquela forma que não engaja, as pessoas não compram a ideia, não tem um destaque visual, não tem uma senoide emocional conectando o tom da voz, a velocidade da fala, a temporalidade, os adjetivos corretos. Gente, comunicação é técnica. Aquilo é que nem a política. Quem não gosta é impactado por aqueles que amam e fazem perfeitamente. Então, cuida da sua oratória como você cuida de você mesmo. E aí, não só o líder, né? Não só o CEO da empresa, não só o dono, mas imagina o poder da oratória no cara que está na ponta, nas vendas, que eu também sei que você tem produtos aí, treinamento de vendas. Eu tenho certeza que uma das ancoragens mais fortes do seu treinamento é a oratória. Uma oratória persuasiva, uma oratória empolgante, uma oratória que toca as pessoas. Já fiz treinamento de... Vamos começar, todo mundo aqui se apresenta e apresenta a empresa. Para cada vendedor, a empresa era outra diferente. E eu fui anotando, eles não foram percebendo. Ao final de 5 apresentações, cada um falou de uma empresa ao modo que via. Mas a empresa é um negócio só. Então, quando fala de alinhamento estratégico, é todo mundo saber onde o sol nasce, onde o sol se põe, saber a história de fundação, saber o dono, o momento ápice, o melhor contrato, trazer case para ilustrar uma conversa. Que hora eu trago um case para trazer um ponto de fortalecimento? Quando é que uma crise ajudou o nosso negócio? Tá que a área financeira, quanto mais crise no mercado financeiro, mais oportunidade de negócio para esse homem. Mais oportunidade. Por quê? Porque as pessoas não têm ferramental, acha que apenas financeiro é controlar caixa, entrada e saída. Pior quando mistura bolso do dono com caixa da empresa. Então, existem técnicas para a área financeira, existem técnicas para a oratória. Treinar time é necessário. Uma das maiores eficiências de treinamento de liderança é treinar gestão financeira pessoal. E aí eu vou pedir para a Sesta até preparar, se não houver já um módulo sobre isso, que se desenvolva, porque não é sobre o dinheiro que você ganha, é o que você faz com o que você gasta. Perfeito. Então, as pessoas estão comprometidas em ganhar, gerar resultado, mas o que é que você faz? Se eu, como líder, não sei onde o meu liderado está empreendendo, onde está colocando o dinheiro nos seus empreendimentos, seus investimentos, se eu não trago um palestrante sobre ações, mercado de capitais para dentro da empresa, o cara gasta tudo no tigrinho, tudo na bebida, tudo no show, tudo no prazer imediato e o longo prazo comprometido. Se o seu funcionário, se o seu liderado, ele não tem uma progressão de qualidade de vida, ele nunca vai associar que é aquela empresa que está promovendo isso. Ora, e aí eu posso dar até um testemunho, Anthony. Ora, porque ele desconhece, e eu desconheci por muitos anos, mesmo vindo do mercado financeiro desde os 21 anos, mas o nível de informação sobre investimentos e tal, a minha ignorância, né, do sentido de ignorar, de desconhecer, era tão grande, era uma coisa tão distante, porque lá na década de 90, início de 2000, mercado financeiro era uma coisa muito distante da realidade de um menino pobre de Baixa Grande, né? Hoje é muito mais acessível. Hoje você aplica no banco digital, você compra ações, você vende, você aplica no Tesouro Direto, sem nenhum custo, sem precisar nem de uma corretora, né? Então, hoje você tem muitos mecanismos, né? Hoje você consegue, naquele tempo já era possível e muita gente fez, mas hoje você já consegue, por exemplo, dimensionar o quanto investir no imóvel, num terreno, isso pode te gerar no futuro de tranquilidade, de paz, de espírito, porque você tem ali outras fontes de renda diferentes do salário. E muita gente hoje sofre o estresse do salário, porque se perdeu o emprego, perdeu a fonte de renda, porque ele não usou do investimento ao longo da vida para construir fonte de renda passiva ou outras alternativas de investimento. Então, cuidar também, levar informação também sobre investimento para a equipe de liderados é uma forma de ajudá-lo na promoção do seu crescimento material. Daí o que eu falo no passado, né? Falei aqui há poucos instantes. Vai sentar fazer um planejamento, traz um advogado, porque tudo aos olhos da lei. Traz um consultor financeiro, porque a economia, inclusive a finança pessoal da sua equipe, principalmente da autogestão, tem que estar alinhado. Sim.
Tá? Quanto eu preciso vender para dar o resultado que eu quero dar? Isso. E qual é o resultado que eu quero dar? Falamos aqui no início do podcast, visão de futuro. Se o seu liderado não tem sonhos grandes de ter uma casa melhor, conhecer um outro país, comprar um carro melhor, se ele não tem uma energia de avanço para o futuro positiva, ele não tem desejo de crescer. Perfeito. E aí, para que vai enriquecer o outro se eu não tenho esse desejo? Então, o consultor financeiro torna-se viável. Como é que eu vou executar essa viagem à Disney com a família? Quantos anos vou trabalhar? De repente, é mais fácil do que ele se imagina. Agora, sem a clareza do caminho, a inércia é alcançável. Perfeito. Antônio, cara, show, velho. A gente falou de tanta coisa aqui importante para o desenvolvimento do líder, mas tem assim, para a gente finalizar, né? Assim, isso tudo que a gente falou é desenvolvido. A gente pode desenvolver liderança, a gente pode desenvolver nossas habilidades de dar e receber feedback, a gente pode desenvolver a nossa habilidade de comunicação e oratória, a gente pode desenvolver a cultura da empresa, formatar essa cultura, a gente pode desenvolver e treinar e criar os nossos planejamentos estratégicos, dar um norte, dar uma visão de futuro para o nosso negócio, tudo isso. E principalmente se a gente usar de uma ferramenta indispensável, que é o treinamento. Você é um treinador, eu sou treinador. Deixar meu abraço aqui para o nosso amigo André Kescher, nosso mentor de treinamentos aí, que eu tenho muito orgulho de fazer parte da legião de treinadores. E Antônio, nem se fala, se André tiver que botar no pódio, ele bota Antônio, que esse cara é fenomenal. E a gente sabe que ainda assim, sabendo dessa importância de tudo isso que a gente pode desenvolver no treinamento, ainda existe muita resistência. Qual é a importância do treinamento? Por que essa resistência ainda existe? Né? E como é que as empresas devem estruturar um bom programa de treinamento para que ela possa levar a sua empresa do ponto A, que é onde ela está hoje, para o ponto B, a situação futura desejada? Pergunta, hein? Uau, vamos nessa. Aí já é um outro podcast. É outro podcast. Aqui é para fechar com chave de ouro. Vamos lá. A clareza que, independente do formato, do modelo de negócio, se é B2C, negócio para varejo, se é B2B, negócio corporativo, se é B2G, negócio para governo, independente da área que você ande, você vai depender de pessoas. A IA não veio para substituir pessoas, ela veio para substituir tarefas repetitivas. Cada vez mais o capital intelectual será exigido. Liderança é o maior deles, oratória é outro tão importante. Domínio de persuasão é uma habilidade necessária. Então, se você não tem um objetivo, um planejamento estratégico para 3 anos, no mínimo, que é o médio prazo, onde quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, qual é o conhecimento que eu tenho que adquirir, quem são as pessoas que vão chegar comigo até esse resultado, você não consegue avançar. E a base de tudo é treinamento técnico e treinamento comportamental. Tudo perpassa por necessidade de pessoas. Primeiro, cuida de você, salve primeiro a si mesmo, então autoconhecimento, invista nas suas capacidades, traga a sua equipe de um modo engajado, e instrução não é treinamento, aquilo que você falou, reunião de repetir não é treinamento, há um momento especial para isso, há um novo saber acontecendo no mercado e quem está de fora está ficando para trás. Eu vejo as empresas como grandes escolas. Alguns donos precisam acordar que o momento de trabalhar é o momento de aprender. As faculdades estão no formato MEC, estão deficitárias. Por isso que eu não sou professor universitário, porque eu não acredito no modelo educacional que está aí, que a pessoa faz uma pós-graduação com R$80 por mês, EAD. Eu não acredito nesse modelo deficitário. Eu acredito em um treinador que chega presencialmente, que atende no híbrido, ela conhece a pessoa, conhece o que a empresa precisa e leva a um resultado. Tem um treinador na sua vida. Muda teu jogo. Show de bola. Palmas para Antony Matos, o cara é fera. Meu irmão, eu não tenho palavras para te agradecer, é um prazer receber você aqui. A gente se conhece há muitos anos, né? Desde o meu início aqui em Feira de Santana, a gente começou a conversar e aí a gente foi estreitando dentro da legião de treinadores e agora a gente tem o privilégio de chamar você de amigo. Sei da sua relevância para o mercado, quantas empresas você já transformou, aqui na Bahia e fora, em todo o Brasil. Eu tenho certeza que você vai impactar a vida de muita gente. Em momentos em que a tecnologia deu um salto exponencial com a inteligência artificial, ganha as pessoas que estiverem mais bem treinadas. Não vão surfar essa onda.
outras vão ficar para trás, é inevitável. Mas quem tiver pronto, treinado, com a retina ativada, vai aproveitar e vai surfar essa onda aí na crista da onda. Então, eu quero te agradecer, deixar aqui para você fazer suas últimas palavras e aproveitar e lembrar para você, Suzy, por favor, coloca de novo. Vou até falar aqui na câmera aberta. Quero aproveitar para convidar você, vai estar eu, Anthony e grandes palestrantes no Mais Negócios Summit, o evento presencial do podcast Mais Negócios, palestras, talk shows, momentos culturais, tudo para você desenvolver o seu negócio e chegar em 2026 com uma empresa muito mais eficiente. Vamos falar de vendas, marketing, finanças e tantos outros assuntos que são importantes para você. Então, muito obrigado. Já segue aqui o nosso perfil em todas as redes sociais para você não perder nenhuma aula dessa aqui que a gente teve com o Anthony e todos os nossos convidados. No mais, Anthony, deixar que você as suas últimas palavras, deixe também suas redes sociais, contato, como é que a gente encontra. Olá, não perca, 17 de dezembro, Summit de Negócios, Feira de Santana. Você está no movimento empresarial de liderança, não pode ficar fora dessa ambiência. É a ambiência que muda o comportamento. Vem com a gente, será incrível para você também, como já está sendo para a gente que orbita nesse mundo. Vou agradecer a você pelo convite, eu tenho admiração pessoal pelo seu trabalho, já nos conhecíamos antes, quando eu vi você na formação MTI de treinadores, fiquei muito feliz, tive a honra de convidá-lo como palestrante em um dos meus treinamentos, uma palestra sobre finanças avassaladora, todos os rios correm para o mar da área financeira, e isso é um aprendizado para poucos, uma didática maravilhosa. Tenha o acesso como uma assessoria financeira, porque teu negócio muda o jogo quando você conversa com quem sabe. Você me encontra no site institutoam.com.br ou no WhatsApp 71991776621. Fala com a equipe, agenda o momento, que eu quero te ajudar também. Qual o seu arroba, Anthony, no Instagram? No Instagram estou no Anthony com I, B Matos, B de Barreto, Anthony B Matos, meu Instagram. Porque se o povo for preguiçoso que nem eu, que eu procuro todo mundo no Instagram, se não tiver no Instagram, aí eu vou para as outras redes, né? Aí, né, tem que dar todos os canais, todos os pontos de contato. Irmão, perfeito. Muito obrigado, tamo junto, conte comigo. Um abraço. Gente, valeu, até o próximo episódio.